Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus? Ei, baixa um pouquinho. Louvado e bendito seja Deus. Quem veio para adorar nessa noite? Tomamos café, o sono agora foi embora e nós vamos continuar adorando Jesus. Amém? Amém, irmãos? Queria convidar o missionário Breno para estar louvando o Senhor, em nome de Jesus. A tampa da chaleira agora vai voar, meu irmão. Glória a Deus. Missionário Breno. Dá lugar na terra, vaso. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Ainda é pouco barulho para muita gente. Meus irmãos, a paz do Senhor. Melhorou. Tem alguém aí, né? Quem é, hein? Quem deve ser? Levante a sua mão direita para o céu. Levante a mão direita para o céu. E diga glória a Deus. Levante a mão direita para o céu e diga glória a Deus. Levante a mão esquerda para o céu e diga aleluia. Levanta a mão esquerda para o céu e diga aleluia. E com as duas mãos lá em cima, lá no quinto andar, o mais alto que você puder, você vai misturar o seu glória a Deus, seu aleluia, e aplaudir aquele que merece toda a glória. Os vasos aqui já entenderam. Vocês que estão aqui, olha para quem está do teu lado aí, em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: eu nunca vi um guerreiro de Cristo, um soldado valente, guerrear sentado. Jesus chamou os valentes para guerrear de pé. Se for de guerra, se for de peleja, se for valente, baixista, tem que ficar de pé, meu filho. Tira a espada da bainha, baterista. Aleluia! Ô glória! Vamos lá, né, pastor? Louva a Deus pela vida do nosso pastor, irmão, pastor Naldo, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, pastor Heraldo, que ainda está por aí, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aos irmãos que vieram conosco de Messejana, missionária Cíntia, missionária Vitória, missionária Tainara, minha cunhada, a mulher mais linda do ambiente, minha esposa, irmã Camila, a minha filha também que já entrou no sono profundo aí, Beatriz, cantor Samuel, Deus abençoe, sua esposa também, irmã Tainara, Deus abençoe, esse povo, esse que nos acompanha, para onde a gente tem ido, ele tem sido bênção de Deus no nosso ministério, em o nome de Jesus. Quero também externar minha gratidão, pastor, pela ajuda, né, que o Senhor nos ajudou, né, no nosso sorteio, na nossa rifa. Os irmãos que compraram, Deus abençoe. Hoje nós fomos pegar o som, tá, pastor Naldo? Hoje nós fomos pegar o som para a glória de Deus. A gente foi na intenção de R$7.100. Nós saímos de lá com som de R$11.400. Isso aqui, meu filho, é só para quem crê. É só para quem crê. E o som é pra gente fazer a obra de Deus. Estamos aqui é para fazer a obra de Deus. Vamos lá? Tá em QM menor, é?
Aleluia. Oh, maravilha de Deus. Estamos vivendo tempo infeliz, que no meio do evangelho está cheio de juízo. Se tu posta uma vitória, ninguém vai compartilhar. Mas quando você cai, são os primeiros a divulgar. Mas hoje aqui eu trago um recado do céu. Eu imagino como cantaria Abel. O que doeu não foi a facada, o que doeu foi quem segurou a faca. Emarachúria. Caim, não me mata não. O meu pai é o teu pai, eu sou teu irmão. Eu tenho um recado pra ti nessa noite. Não chore por amigos que da sua vida sumiu. Deus ouviu conversas que você nunca ouviu. Na mesa disseram que tu era bom, falaram até que tu ia vencer. Quando saiu da mesa o assunto foi você. Não me chama pra essa mesa, não me chama não. O que na frente tem sorriso e por detrás tem claro. Não me chama pra essa mesa, não me chama não. Que na frente tem sorriso e por detrás tem traição. Não me chama pra essa mesa, não me chama não. O que na frente tem sorriso. Não me chama pra essa mesa, não me chama não. Que na frente tem sorriso, vai ter traição. Tem traição na mesa. Tem traição na mesa. Tem traição na mesa, na mesa. Bandeirão. Traição na mesa. Tem traição na mesa. Tem traição, tem traição na mesa. Desse jeito, pastor Naldo, nós vamos até de manhã, meu filho. Tem traição, tem traição, tem traição, tem traição. Tem traição na mesa. Tem traição na mesa. Tem traição na mesa. Tem traição na mesa. Batalha travada é nessa terra. 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 Mas eu entrei foi na peleja, foi pra pelejar. Mas eu entrei foi nessa guerra, foi pra guerrilhar. Mas eu entrei foi na peleja, só caia de peleja. Baixa nessa terra, baixa nessa terra, o varão de guerra. Baixa nessa terra, o varão de guerra. Baixa nessa terra, o varão de guerra. Baixa nessa terra, oh, oh, oh. Passa nessa terra, o varão de guerra. Passa nessa terra, o varão de guerra. Passa nessa terra, o varão de guerra. Passa, 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 passa nessa terra. Passa nessa terra, passa nessa terra. Passa nessa terra. Passa, passa, lá pra cá, na Galileia, ele passeia pelas águas e peleja nessa terra. Na Galileia, ele passeia pelas águas e peleja nessa terra. Passa nessa terra, o varão de guerra. Passa nessa terra, o varão de guerra. Passa nessa terra, passa nessa terra. Passa nessa terra, passa nessa terra. Varão pelejador, varão pelejador. Enquanto a igreja
mas na sepultura ele fechou. Varão pelejador, varão pelejador, varão pelejador, varão pelejador. Oh, operando Deus, operando Deus. Se o inimigo pôs barreira, Deus vai derrubar. É hoje que Deus quebra tudo pra te abençoar. Se o inimigo pôs barreira, Deus vai derrubar. 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 Olha Jesus cortando laço aí agora. Olha, desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra. Tira o nome dele da família dela. Desfaz esse trabalho na marcha e desenterra. 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 Eita! Oh, pra mim finalizar, é melhor Davi bailar do que me adulterar. Importa que ele cresça, que ele apareça. Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar. Não sou celebridade, quem brilha aqui é ele. Sai do chão, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Ó Jesus passando aí, meu filho. Passa, 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 passa. Passa, 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 passa. Olha o anjo passando. Passa, 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 passa. O cabelo dele é cabelo de varão. A espada dele é espada de varão. A pisada dele é pisada de varão. Olha a entrada desse varão. O cabelo dele é cabelo de varão. A espada dele é espada de varão. A pisada dele de varão. Olha a pisada, olha a pisada, olha a pisada, olha, mergulha, mergulha, deixa ela te envolver. O varão do movimento quer movimentar você. Mergulha nessas águas, deixa ela te envolver. Deixa ela te envolver, deixa ela te envolver. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Que ele cresça, que ele apareça. Finaliza agora. Quem é de guerra é pra guerrear. Quem é da peleja é pra pelejar. Quem é de guerra já chegou nesse lugar. Quem é da peleja deixa eu ver glorificar. Enquanto tu da glória o varão visita lá. Enquanto tu da glória o varão visita lá. Enquanto tu da glória o varão vai desmanchar. O varão vai desmanchar. O varão vai desmanchar. Pra cada glória que tu dar é um demônio que cai. Pra cada glória que tu dar é um demônio que cai. Um demônio que cai. Um demônio que cai. Cada glória que tu dar é um demônio que cai. Cada glória que tu dar é um demônio que cai. Cada glória que tu dar, um demônio cai. Um demônio cai. Um demônio cai. Um demônio cai. Ele já caiu. Ele já caiu. Ele já caiu. Pra mim finalizar, prometa agora. 2 minutos eu finalizo e entrego o microfone pra quem é de direito. Pega na mão, pega na mão, pega na mão desse varão. Pega na mão do teu irmão. Começa na glória e passa unção pra ele. Pega na mão agora do teu irmão. Começa na glória e passa unção pra ele. Pega na mão agora do teu irmão. Pega na mão dele, pega na mão dele, passa unção pra ele. Pega na mão dele, pega na mão do teu irmão aí, vaso, pega. Orabacoma da calabacoma da candarabaxéria. Eita, Deus de mistério, Ele está aqui. Ele quer te renovar, Ele quer te encher. Cada glória que tu dar eu vou cortar o laço. Olha eu cortando o laço, desfazendo o embaraço aí agora, ó. Ai, 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 olha o anjo trabalhando aí agora, ó. Pega na mão dele, pega
pega na mão dele, passa o chão pra ele, pega na mão dele, passa o chão pra ele, pega, aperta a mão dele até ele soltar o glória, vai, segura na mão dele, sacode, chacoalha, porque enquanto ele celebra, canto, capra, taca, tacomaná, emente, para churimicomanaya, ele dequemetre a faraxéria. Hoje o meu Deus está te chamando. Entra nessa marcha, entra na peleja, 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 entra na peleja, entra na peleja, entra na peleja, entra na peleja. Maravilha de Deus, sinta agora o Espírito de Deus, sinta a presença de Jesus nesse lugar. Contenta esse varão que veio te abençoar, com a espada desembainhada começou a pelejar. Peleja, 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 Jeová tá na peleja, 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 peleja. Agindo Deus, quem impedirá? Se o inimigo pôs barreira, Deus vai derrubar. É hoje que Deus quebra tudo pra te abençoar. Se o inimigo pôs barreira dentro do teu lar, não desista, não desista, Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Aplauda ele o mais forte que você puder. Agora você vai pegar o seu dedo indicador. Pega o seu dedo indicador, aponta para ele com teu dedo de profeta, com respeito e com carinho. Olha para ele, olha para ela como porta-voz de Deus, como homem ou mulher de Deus aí agora. Aponta o teu dedo para ela e diga assim: hoje. Pode ser mais forte, diga hoje. Pode ser mais forte, diga hoje. Toda maldição, diga toda maldição que lançaram contra você, que lançaram contra a tua casa, que lançaram contra a tua família, sacode madeira, que lançaram contra o teu casamento, o meu Deus desfaz agora. Olha ele quebrando o laço, olha ele desfazendo o embaraço, olha ele quebrando, olha ele cortando. Alabracalabachurimicomanaya. Não tão em mal que elevarai de quemente a faia. Não tem mal que resista o poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério. E todo mal que lançaram contra você, o meu Deus vai te transformar em bênção nessa madrugada. Essa madrugada serena, essa madrugada será o destravar de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Só aqueles que creem e recebem essa palavra, levanta a mão e dá glória. Aplauda Jesus bem forte, aleluia. Se for pro vento tá bom, mas se for pra Jesus, aplauda ele bem forte, porque ele é digno de ser adorado, de ser exaltado e engrandecido no meio da igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus? Vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Queria convidar o meu amigo Pastor Lucas. Você agora vai continuar atento, ligado, conectado, irmãos, porque Deus agora vai falar através, mais uma vez, da sua santa e poderosa palavra. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar pela vida do homem de Deus. Costumo dizer que nós devemos orar pelo
canal, pelo profeta. A palavra em si ela é santa, ela é irrepreensível. Louvado e bendito seja Deus. Diácono Paulo, em orar pelo nome de Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Desde já quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Oh, glória, cremos que aquilo que o Senhor tem preparado, Ele vai falar com você nessa madrugada. Eu creio, quero profetizar sobre você, que da mesma maneira que você entrou, não é a mesma maneira que você vai sair. Então eu creio que Deus vai usar o seu servo e que você esteja com a mente e o coração aberto para aquilo que Deus vai transmitir para a noiva do Cordeiro. Oremos. Eterno Deus, Pai Santo, te louvamos, te engrandecemos e sentimos a tua graça, sentimos a tua presença. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, Espírito Santo. Deus, eu venho te pedir que o Senhor venha usar o teu pequenino por mais uma vez, Espírito Santo. Deus, usa ele tremendamente, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Espírito Santo, prepara a tua noiva. Pai, abre a mente, abre o coração, para nós entendermos e adquirirmos aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Assim ser conosco e usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vixe, irmão, parece que tu foi embora no corinho, irmão. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. Meus irmãos, muito feliz de estar neste ambiente e nesta vigília e neste ministério. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Lucas Filho. Sou da Assembleia de Deus, Deus Conosco, lá no bairro chamado Capuã, na cidade de Caucaia. Para você ter uma ideia, foi mais ou menos 1 hora para a gente chegar aqui, lugar tão distante, né? Mas nós conseguimos chegar para a glória de Deus. Sou casado com a irmã Vanessa, que está falando aqui comigo nesse momento, perguntando se eu já estava pregando. E eu disse para ela, espere só mais um pouquinho que eu estou chegando, minha filha. Me faço acompanhado aqui do meu amigo, presbítero Jean, é um amigo pessoal. Irmão Danilo, é um amigo pessoal. Deus abençoe a vida desses dois homens de Deus, que eu tenho acompanhado não só ministerialmente, mas a vida pessoal deles. Que Deus abençoe a vida deles. Que Deus abençoe os pastores deste ministério. Pastor Naldo, como você disse no áudio, meu filho, nós estamos nos conhecendo agora e eu creio que é o início de uma amizade em Cristo. Deus abençoe o pastor presidente. Deus abençoe aqueles que tiveram a oportunidade de cantar aqui. Eu queria ter a mesma voz que esse vaso. Tu me ajuda aí, viu, Terra? Tu me ajuda. Que Deus abençoe a cada irmão que está aqui. Quem veio aqui por causa do pregador, levante a mão, irmão. Quem veio aqui por causa de Jesus, irmão? Glória a Jesus. Irmãos, a gente organiza uma vigília e se tem uma dificuldade para um pregador é pregar em uma vigília, viu? Pode deixar ele fazer no fundo aí, viu? É bom, mas não bota eles para dormir não, em nome de Jesus, viu? Tá bom? Tá bom. Te entrego antes. Ele me deu até 5 horas da manhã para pregar. Mas eu prometo que eu te entrego antes, tá bom? Olhe para cá, por favor. Meus irmãos, sem mais delongas, abra a sua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo de número 5, e o verso é o de número 17. 2 Samuel, capítulo de número 5, e o verso é o de número 17. Eu não sou tão explosivo igual o presbítero Jean, que prega muito mais do que eu, mas eu creio que Deus ele tem uma palavra para o teu coração.
Tu começa devagar, viu, Terra? Senão nós não chegamos no final. Eu ainda quero pregar amanhã, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 5, verso de número 17. Se você puder, fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. Só no momento da leitura. Quantos encontraram, confirme com glória a Jesus. Diz assim: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo eu atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: vai, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Verso 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Verso 22. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam novamente pelo vale dos Refaíns. Verso 23. E Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles, e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha. Oh, glória a Jesus, irmão. Eu vou repetir isso aqui para isso ficar gravado na tua mente. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente. Tome o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sei que você está cansado tanto da semana como da vigília, mas faça um favor para mim. Eu sei que já foi pedido isso nesta noite, mas faça um favor para mim. Se tem alguém do teu lado que você tenha intimidade, pegue no ombro dele, coloque a sua mão no ombro dele, olhe para ele e diga o seguinte: que bom que você veio. Não, irmão, aí nem eu acredito. Diga forte: que bom que você veio. Isso, agora diga o seguinte: hoje, diga forte: hoje eu não saio daqui enquanto Deus não falar comigo. Agora diga assim, ó: se tu me atrapalhar, diga forte, se tu me atrapalhar, a prova do missionário Breno, a prova do irmão Danilo, diga para ele entender, a prova do pastor Naldo, vai passar tudo para ti. Prova tu não quer, né, terra? Redobre a tua atenção aqui. Em 30 minutos eu entrego a mensagem. Redobre a tua atenção. O texto que nós fizemos leitura para a nossa meditação, ele é um texto que fala sobre a história, o momento da história de um homem chamado por nome de Davi. Eu não vou deixar você dormir, então me ajude a pregar. Qual é o nome do homem? Davi. Isso, não vai dormir hoje, irmão. Se alguém dormir do teu lado, está liberado o beliscão, tá bom? Pode beliscar que ele vai acordar. O momento da história é de um homem chamado por nome de Davi. E se nós fôssemos apresentar algumas características de Davi aqui, uma delas é que Davi é o homem segundo o coração de Deus.
Mas para que a gente possa chegar nessa história, eu preciso trazer um plano de fundo, ou um pano de fundo, como queira, para que você entenda aonde eu quero chegar. Eu falo sobre um momento da história de um homem chamado por nome de Davi. Davi é estabelecido o segundo rei de Israel. Mas o nome de Davi, a primeira vez que aparece na Bíblia Sagrada, é quando o primeiro rei de Israel é rejeitado. Quem é ele, pastor? Você conhece a história? O nome do primeiro rei é Saul. Qual é o nome do rei? Saul. Interessante é que Saul é ungido a rei. E o ministério de Saul é um ministério que vai ser de fracasso, por um simples fato. E qual fato, pastor, que causa o fracasso do ministério de Saul? Certa vez, Deus olhou para Saul e disse: ô Saul, vai até os amalequitas, mata tudo e mata todos. Eu não quero nada vivo, Saul. O texto diz que Saul foi lá. Só que o texto diz que Saul deu ouvido a um dos seus soldados. E olha o que Saul vai fazer, pastor Naldo. O texto diz que Saul vai ver que as ovelhas, os bois são gordos. E dá para fazer o quê? E dá para sacrificar. Aí o texto vai dizer que Saul traz para dentro de Israel aquilo que Deus disse: não quero, Saul. Vou de novo para ver se tu entende isso aqui. Saul está trazendo para dentro de Israel aquilo que Deus disse: não quero. E olhe para cá. Eu imagino, eu não sei você, mas eu imagino o que Saul pensou naquele momento. Será que Saul sabia, ou que ele queria saber o que era melhor para Deus? Se Deus estava dizendo: eu não quero Saul, e Saul está trazendo para dentro de Israel aquilo que Deus disse: não quero. Pastor, aonde é que você está querendo chegar nisso? Sabe, irmãos, nós vivemos em uma geração que está trazendo coisas para dentro de Israel que Deus já disse: não quero. Oh glória, remanda a casa. Saul está achando que ele sabe mais do que Deus. E Deus disse: não quero, Saul, mata. E Saul está querendo sacrificar. Aí por causa disso, o texto vai dizer que o profeta Samuel está orando pela vida de Saul. O texto diz que o próprio Deus brada e vai dizer o seguinte: ô Samuel, por que tu ainda está orando por ele? Se eu já o rejeitei. Mas olha para cá, nós batemos muito em quem adultera. Batemos muito em quem fofoca. Batemos muito nos pecados que a gente ouve falar. Mas olhe para cá, o fato de Saul ser rejeitado não foi adultério. O fato de Saul ser rejeitado não foi fofoca. Não foi fornicação. E foi o que, pastor? Desobediência. E olhe para cá, do que adianta cantarmos os melhores hinos se nós não conseguimos mais obedecer? Oh glória a Jesus, irmão. Eu vou aproveitar que pode ser a única vez que eu te vejo e vou entregar aquilo que Deus falou comigo, e não foi no chat GPT não, viu, irmão? Aleluia, foi em um quarto trancado. Espírito Santo. Saul está sendo rejeitado, mas Samuel está querendo orar. Olhe para cá, Deus está dizendo: ei Samuel, por que tu ainda está querendo colocar a mão aonde eu estou querendo tratar? Está com pena de Saul? Fica no lugar dele, terra. O próprio Deus está dizendo: eu rejeitei pela desobediência. E já viu, irmão, que a minha geração, ela está orando pelos dons? Por quê, pastor? Porque o dom de pregar me faz ser conhecido. O dom de cantar me faz ser conhecido.
O dom de profetizar me faz ser conhecido. Porém, nós estamos vivendo em uma geração que ora pelos dons, mas está se esquecendo de orar pelos frutos. E dom se fala de talento, e fruto se fala de caráter. Do que adianta cantar bem ser mau caráter? Do que adianta pregar bem ser mau caráter? Deus está falando aqui, aleluia, melhor do que ter dom é ter fruto. Não venha assim não, irmão, senão você vai empolgar esse jovem pregador. Olhe para cá, por favor. Ô Samuel, eu rejeitei Saul, mas faz o seguinte, eu tenho uma missão para ti. Qual é a missão? Vai em Belém, na casa de Jessé, e perceba que Deus não dá nome, mas Deus vai dizer, porque lá ungirei um rei para mim. O texto diz que Samuel enche o chifre de azeite. Chegando em Belém, os anciões vão olhar para Samuel e vão fazer uma pergunta: a tua vinda aqui é de paz ou é de guerra? Porque profeta de verdade, ele não prega só o amor. A tua vinda é de paz ou é de guerra? Aí o texto diz que Samuel disse: eu vim para sacrificar. O texto diz que Samuel vai até Jessé. Chegando lá, Samuel sacrifica. Porém, o texto vai dizer que Samuel vai olhar para Jessé. Tenha paciência comigo, tá bom? O texto vai dizer que Samuel olha para Jessé e diz: eu vim aqui com uma missão. E qual é a missão? Eu vim ungir o novo rei. E o texto vai dizer que quando Jessé ouviu isso, Jessé foi buscar Eliabe. Oh, glória a Jesus, irmão. E quando eu li isso aqui, Jesus falou um negócio comigo. O pai Jessé foi buscar Eliabe. Quem é Eliabe, pastor? Eliabe é bonito. Eliabe faz parte do exército de Saul. Eliabe, aleluia, veste a armadura. Quando ele traz Eliabe, os olhos de Samuel se enchem. E Samuel olha e vai dizer: tem que ser ele, porque ele é bonito, veste a armadura, ele fala bem, prega bem, canta bem. Tem que ser ele, ungido de Deus. Quando Samuel está prestes a ungir, Deus brada dentro daquela casa e diz: ô Samuel, tu olha para a aparência, e eu, Samuel, eu olho para o coração. Está achando mesmo, irmão, que Deus está preocupado com o teu saião? Está achando mesmo que Deus está preocupado com o teu carro do ano? Oh Jesus, segura a minha vida aqui, Jeová. Aleluia. Está achando mesmo que Deus está preocupado com a minha gravata, se ela é bonita ou não? Oh glória. Aleluia. Danilo, eu vou abrir um parênteses aqui, já eu volto para a mensagem. Eu falei com meu avô, ele me escalou para pregar na igreja dele pequenininha. Eu olhei para ele, tem 30 anos que ele é pastor, mais de 70 anos de idade. Oh glória, eu disse: vô, eu posso ir sem gravata? Ele na ligação ele disse: meu filho, a sua gravata tem boca. Aí eu disse: tem não, vô. Pois deixa ela em casa, porque ela não vai pregar. Pode vir sem gravata, porque Deus não está preocupado com a aparência, Deus está preocupado com o caráter. Eu não quero Eliabe. O texto diz que Abinadab é apresentado e Deus rejeita Abinadab. O texto diz que Samar é apresentado e Deus rejeita Samar. Dentro da casa tem 7 filhos. Tem quantos filhos? Veio todos os filhos e Deus não quis nenhum.
Só que Samuel tem uma missão. E quem tem missão não abre mão enquanto ela é concluída. Pegue na mão de alguém aí, pegue na mão. Olhe para ele e diga o seguinte: enquanto a missão não for concluída, diga, enquanto a missão não for concluída, você não vai parar. Oh glória! O texto diz que passando os 7 filhos, Jean, o que me chama a atenção é isso aqui: passando os 7 filhos que estão na casa, Deus rejeitou a todos. Jean, o texto vai dizer que Samuel olhou para Jessé e perguntou: ô Jessé, acabou-se os teus filhos? Missionário Breno, o que me chama a atenção é isso aqui: o texto vai dizer que o pai Jessé vai dizer o seguinte: acabou não, ainda resta um. E ele está onde? Ele está do lado de fora, pastoreando as ovelhas. Aí o texto diz que Deus bradou dentro da casa e disse: ô Samuel, ninguém senta na mesa enquanto o meu ungido não chegar. Mas seguro glória para tu entender isso aqui. Percebeu, irmão, que os 7 que estavam dentro da casa, Deus rejeitou, mas o único que Deus escolheu estava do lado de fora. Porque se os de dentro da casa não servir, Deus vai buscar do lado de... Oh glória! Eu vim para dar lugar, irmão. Tá preocupado por quê? Pastor, eu vou entregar o recado aqui. Tá preocupado por quê? Tem gente que chega e cruza a perna, cruza o braço e vai dizer: se o pastor não me der oportunidade, eu não vou dar glória. Se não me der oportunidade, eu nem venho mais. Se preocupa não, minha santa. Se preocupa não, meu santo. Se você não fizer, Deus entra na boca de fumo, salva o traficante, limpa ele e traz pra cá pra fazer no teu lugar. Deus está dizendo, alguém está dizendo: se eu não fizer, não acontece. Vai nessa, irmão. Se você não fizer, Deus entra no prostíbulo, salva a prostituta e traz pra cá pra fazer. Oh glória! Pastor, eu queria uma mensagem para eu pular. Compre um pula-pula, irmão. Pastor, eu queria uma mensagem para eu chorar. Volte para o seu dorama. Aqui você vai comer pão. Oh glória a Jesus. Quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus, irmão. Olhe para cá. O texto diz que a primeira vez que Davi é ungido é diante dos seus irmãos. A segunda vez que Davi vai aparecer na Bíblia é quando Saul está endemoniado e Davi é convocado para dentro do palácio. Para quê? Para tocar simplesmente uma harpa. E o salmista disse que Deus habita no meio dos louvores, Danilo. É por isso que eu creio que enquanto alguém canta, Deus quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O texto diz que enquanto Davi tocava, o espírito imundo que estava em Saul saía. A terceira vez que Davi, e grave isso aqui, se for para tu gravar alguma coisa na mensagem, grave isso aqui. A terceira vez que Davi vai aparecer na Bíblia, está acontecendo uma guerra em 1 Samuel capítulo 17. Está acontecendo uma guerra entre o exército de Saul e o exército dos filisteus. A Bíblia diz que o exército de Saul está tremendo, está recuando. Por quê, pastor? Porque do lado de lá tem um homem, e esse homem aqui me chama a atenção. Sabe por quê, pastor Naldo? Porque o nome dele é Golias. Qual é o nome dele? Irmão, me ajude a pregar. Qual é o nome dele? E Golias é diferente de Davi. Por quê? Porque a primeira vez que Davi aparece na Bíblia, ele aparece como o menor da casa. E Golias, quando aparece na Bíblia, ele já aparece grande demais. Oh glória! Mas o sábio Salomão escreveu dizendo que o melhor das coisas não é o início. O melhor das coisas é o final.
E do que adianta começar grande demais e terminar como Golias caído? Porque aqui é diferente do que aquilo que tu pensava. Aqui foi Jesus que disse, põe na conta dele, aquele que quiser ser o maior. A ordem aqui é invertida, irmão. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser receber, que entregue primeiro. Pastor, eu queria começar pregando. Mas começa limpando primeiro essas cadeiras, irmão. Oh glória. Começa primeiro. Oh glória, ajudando no evangelismo. Aqui não se começa grande, aqui se começa pequeno. Golias está gritando, pedindo um homem para guerrear contra ele. Nós vamos chegar lá no final, irmão. Você vai me entender o porquê que eu estou começando devagar. O texto vai dizer, Jesus converte esse som. O texto vai dizer, irmãos, que agora Golias está gritando e o exército de Saul está recuando. O que me chama a atenção é que agora o pai Jessé vai dar uma missão para Davi. Ô Davi, os teus irmãos estão na guerra. E agora? E agora faz o seguinte: leva pão para os teus irmãos que estão na guerra. Olhe para cá, irmão. Ô Davi, tu não vai para guerrear não, Davi. Tu vai para levar pão para os teus irmãos. E eu sou assembleano, irmão. E o mal de um pregador assembleano é bater em quem está calado. Mas nós não sabemos como está sendo a vida de quem está calado. Mas uma coisa eu quero te falar. Se tu não é da marcha, se tu não é do glória, se tu não é do aleluia, tenha pelo menos pão, irmão. Vou de novo. Se tu não é da guerra, tenha pelo menos pão para alimentar o teu irmão. Por que, pastor, você está dizendo isso? Se entrasse alguém aqui que não é crente, sentasse do teu lado, tu com essa cara de delegado, irmão, você acha que essa pessoa ia querer ser crente igual você? Ia nada, irmão. Oh glória. Sabe por quê? Está faltando pão para alimentar alguém. Pastor, não sou da guerra, mas eu trago pão. Eu trouxe um abraço para abraçar alguém. Pastor, não sei pregar, mas eu sei louvar, pastor. Pastor, não sei louvar, mas eu sei interceder. Davi não é convocado para estar na guerra, mas é convocado para alimentar os seus irmãos. O texto vai dizer que quando Davi chega lá, a Bíblia diz que Golias grita. E Davi vai perguntar: quem é esse incircunciso filisteu que está amedrontando ou desafiando o povo de Deus? O texto vai dizer que apresentaram a causa para Davi. E Davi fez uma pergunta, e a pergunta é: o que é que quem matar esse homem vai ganhar? O que estava em jogo, sabe o que é, presbítero Jean? A filha do rei. E morar no palácio. Davi olhou para a oportunidade e disse: pode deixar que eu vou. O texto vai dizer que Davi se disponibiliza para fazer o que ninguém faz. O seu irmão Eliabe faz parte do exército. E a Bíblia diz que o exército de Saul está recuando. Só que a Bíblia diz que quando Davi diz: eu vou, Eliabe vai se levantar. E na minha tradução vai dizer: e Eliabe se irritou com seu irmão. Olhe para cá, por favor. Vou entregar o que o céu falou comigo por esses dias. E Eliabe se irritou com seu irmão. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Eliabe está se irritando com o irmão. Mas eu não vi Eliabe se irritando com Golias. Glória. Vou de novo para ver se tu entende esse meu pensamento. Em nenhum momento da história
eu vi Eliabe se irritando com Golias. Mas Eliabe está pronto para se irritar com seu irmão. E olhe para cá, por favor. Está vendo o que é que está acontecendo aqui? Eliabe está deixando de odiar o inimigo para odiar o seu próprio irmão. E olhe para cá, eu vou entregar o recado. Nós estamos cheios de pessoas assim, que estão deixando de odiar o diabo para odiar o irmão que está do lado. Faça um favor para mim, pegue na mão do seu irmão, olhe para ele e diga o seguinte: eu não sou teu inimigo. Eliabe deixa de odiar o inimigo para odiar o seu irmão. E que negócio é esse, irmão? Que nós estamos deixando de odiar o diabo para odiar o irmão na casa. Só porque o irmão quer fazer aquilo que nós não fazemos. Nós não fazemos, aí o nosso irmão faz e a gente fica com... Que negócio é esse, irmão? Aleluia! Deixa eu prosseguir para a gente chegar lá, que ele já está querendo puxar aqui minha gravata. O texto vai dizer que agora Davi se disponibiliza e levaram Davi diante do rei. E olhe para cá. O texto diz que Davi vai dizer: ó rei, pode deixar comigo. Eu imagino Davi batendo no peito. Davi era jovem, Davi era um moço. E Davi bate no peito e diz: pode deixar comigo. Só que a Bíblia vai dizer que Saul olhou para Davi e disse: ei Davi, dá para tu não. Por quê? Porque tu ainda é um jovem. Tu ainda é o quê? Vem comigo, irmão. Tu ainda é o quê? Quer dizer então que o problema de Saul não é nem porque Davi não tem espada. O problema de Saul é porque Davi é o quê? Já viu daquele tipo de crente que é ancião, que está menosprezando a minha geração que Deus está levantando? É jovem, começou agora, não vai dar em nada. Olhe para cá, se os anciões não fizer, Deus vai levantar uma geração de jovens para fazer. Sabe o que é o conselho que Paulo deu para Timóteo? Ó Timóteo, não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. Eu nem estou preocupado se tu veio dar nota para mim, não estou. Oh glória, eu não vim aqui atrás da agenda, eu vim adorar Jesus, irmão. Escute isso aqui. O texto diz que Davi foi, derrubou o gigante Golias. E o texto vai dizer que após a morte de Golias, entoaram um cântico. E o cântico foi: Saul matou milhares. E Davi matou seus 10 milhares. Aí nasceu um sentimento no coração de Saul. Qual foi? O sentimento que nasceu no coração de Saul foi o ciúme. Porque o ciumento é assim: quando aparece um que prega melhor do que ele não abre a boca para dar glória. Aleluia. Sabe o que é que aconteceu? Saul começou a... Oh glória a Jesus. Saul começou a procurar Davi para matá-lo. A perseguição começou. E o ministério de Davi nem tinha começado ainda. E Davi já está sendo perseguido. Deixa eu correr para o final para nós chegarmos na mensagem. Capítulo de número 31 de 1 Samuel. O texto vai dizer que se levanta uma nova guerra entre o exército de Saul e o exército dos filisteus. O texto vai dizer que naquela guerra Saul vai perder a sua vida juntamente com Jonathan, o seu filho, aquele que deveria herdar o trono. Vai morrer Saul, vai morrer Jonathan, e vai morrer os filhos de Israel. O texto vai dizer que eles estão mortos. Mas no capítulo de número 1 de 2 Samuel vai dizer que alguém foi dar notícia para Davi. Ô Davi, Saul morreu. E quem é Saul? Saul é aquele que quer te matar. Saul é aquele que quer te perseguir.
Saul é aquele que não quer ver tu sentado no trono. E aí, Davi? Ao contrário da minha geração, quando Davi ouviu que Saul morreu, se fosse a minha geração, tinha queimado uma caixa de fogos. Sabe quem está caindo? O perseguidor de Davi. Se fosse a minha geração, tinha feito até culto de ação de graça. Se fosse a minha geração, tinha postado no Instagram. Coremanda carramaia. Mas Davi é diferente dessa geração. E Davi vai se mostrar porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Por quê, pastor? Porque Saul morreu. E ao invés de Davi comemorar, Davi chorou. E Davi jejuou. Por quê, pastor? Porque Davi não se alegra com a queda do irmão. Que geração é essa que divulga a queda? Que geração é essa que faz questão de mostrar o escândalo? Davi é diferente. O irmão está caindo e Davi está chorando. Ao invés de divulgar, irmão, chora como Neemias. Quando Neemias viu que as muralhas tinham caído, o povo estava perecendo, Neemias está no seu conforto, mas Neemias ficou chorando, jejuando por causa do povo. E que negócio é esse de nós comemorarmos a queda de alguém? Postamos no nosso grupo, comentamos com alguém, fulano caiu. Mas Davi é diferente. Davi não é aproveitador. Por quê? Porque o trono está vazio. O trono está o quê? Vem comigo, o trono está o quê? Davi é alguém que tem promessa. Qual é a promessa de Davi? Tu vai ser rei. E se Davi fosse aproveitador, Davi tinha comemorado e tinha dito o seguinte: chegou a minha vez. Agora sou eu que vou sentar no trono. Mas Davi não é aproveitador. O trono está vazio, Danilo. Mas sabe o que me chama a atenção? É que no capítulo de número 2 de 2 Samuel, o texto diz que Davi vai orar. E ele vai perguntar: Deus, o que é que eu tenho que fazer agora? Se fosse eu tinha corrido para o trono, chegou a minha vez. Mas Davi não. Davi orou ao Senhor porque tem princípio. E entende que quando chegar a sua hora, não é a queda de um homem que vai fazer ele chegar. Entende que quem vai colocar ele no trono não é o homem. Oh, glória a Jesus. Eu entendi, Jean, quando tu começou a orar pela minha vida hoje naquele monte, dizendo: Deus, aleluia, faz ele entender que não é o homem que vai apresentar, mas é o Senhor. Por que então que nós estamos querendo forçar a porta, dizendo: me apresenta, me mostra, envia o meu vídeo? Deus não precisa disso. Deus não precisa da tua curtida para ele fazer a promessa acontecer. Quando Deus quer fazer, Ele te apresenta. Ô Davi, o trono está vazio, mas a ordem é que tu vá para Hebrom. Pega isso aqui. Chegando em Hebrom, eu corro para o final agora. Chegando em Hebrom, lá só tem uma tribo. Qual a tribo, pastor? A tribo de Judá. O texto diz que aquela tribo vai se juntar e vai ungir Davi como rei. A segunda unção está vindo diante de uma tribo. O texto diz que a casa de Saul ainda vai assumir o trono. Porém a casa de Saul não tem chamada. E olhe para cá, por favor. Não invente de querer fazer algo que você não foi chamado para fazer. Porque quem tem chamada, ele faz. Mas quem não tem chamada, não dura muito tempo.
Se Deus não te chamou para pastorear, não inventa de pastorear. Se Deus não te chamou para pregar, não inventa de pregar. Que é isso, pastor? Só o Senhor que pode pregar. Eu estou falando de chamada. Nós temos chamadas específicas. Olhar os cartazes é fácil. Olhar os rios no Instagram é bom demais. Mas ver o preço que nós pagamos é que é o ruim. O texto diz que Davi está em Hebrom. Só que quem estava sentado na cadeira vai cair. E mais uma vez o trono está vazio. Chega o capítulo 5 e eu corro para o final, prometo. O texto vai dizer que no capítulo 5 Davi está em Hebrom. E o texto vai dizer no versículo de número 1: e todas as tribos de Israel se juntaram e foram até Hebrom. Para quê? Para ungir Davi como rei. Vou de novo por causa disso, meu filho. Todas as tribos se juntaram e foram até Hebrom para ungir Davi como rei. Davi foi ungido 3 vezes. Quantas vezes? Vem comigo, quantas vezes? Mas o que eu posso observar é que nenhuma das vezes foi Davi que foi atrás da unção. Davi é ungido 3 vezes, mas nenhuma das 3 vezes foi Davi que foi atrás da unção. Porque quem tem chamada não precisa correr atrás. É a unção que vai atrás de você. Oh, glória a Jesus. Você pode até estar escondido, mas a unção de Deus te acha. Levante as 2 mãos para cima, por favor. Aleluia. Você não vai precisar mudar de casa. Você não vai precisar mudar de igreja. Você não vai precisar mudar de bairro. Deus está dizendo: a minha unção vai te achar. Eu estou cansado, missionário Breno, dessa geração que muda de igreja por causa de oportunidade. Se não me der oportunidade aqui, eu vou para outra igreja que me dá. Tem gente que muda até de igreja para ser consagrado. Que negócio é esse, terra? Quem tem chamada não precisa mudar de espaço geográfico. É a unção que te acha. Pegue na mão de alguém, não deixe ele dormir. Olhe para ele e diga o seguinte: te prepara, porque a unção vai te achar. Davi é ungido rei, e rei sobre toda Israel. Sabe o que é que está acontecendo aqui, presbítero Jean? É que o tempo da espera cessou. O tempo da espera acabou. A promessa está se cumprindo. Oh, glória a Jesus, irmão. Eu sinto o peso desta palavra aqui. Minagastupe de Calabaia. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém: o tempo da espera acabou. Tem gente que estava esperando que a promessa acontecesse há 10 anos. Tem gente que estava esperando que a promessa acontecesse há 20 anos. Tem gente que está aqui, que está dizendo: parece que não vai acontecer. E Deus trouxe um doido da Calcaia para dizer: te prepara, porque o tempo da espera acabou. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Davi é rei agora. Só que Davi propôs algo no seu coração. Davi propôs de construir um lugar, ou preparar um lugar para colocar a arca da aliança. Capítulo de número 5, verso de número 6, vai dizer que a cidade de Jerusalém, há um povo naquela cidade, e eu estou falando aqui de terra prometida. Já se tinha passado os tempos de Josué,
Josué, para quem não sabe, foi aquele que conquistou a terra. Já se tinha passado os tempos dos juízes. Já se tinha passado o tempo do reinado de Saul. E ninguém tinha conquistado aquela terra por completo. Pois o texto vai dizer que naquela cidade havia um povo chamado Jebuseus. E o texto diz que Davi propôs no seu coração em conquistar aquela cidade. Aí os Jebuseus olharam e mandaram um recado para Davi: ô Davi, se tu quiser vir, pode vir, Davi. Nós vamos colocar aqui só os coxos para guerrear contigo. Sabe o que é que eles estão dizendo, Danilo? Eles estão dizendo para Davi: ô Davi, antes de tu, alguém tentou conquistar. Alguém tentou vencer. Mas para tu, Davi, eu mando só os coxos e os mancos para guerrear contigo. Mas sabe o que alegra o meu coração? É que antes de Davi, ninguém tinha conquistado aquela cidade. Mas entra o versículo de número 7. E Davi conquistou a fortaleza de Não, tu não está aqui, irmão. O texto vai dizer que Davi começa a conquistar o que ninguém conquistou. Oh glória! Eu não sei se tu entende o que é palavra profética, mas Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: te prepara. Para quê? Para começar a conquistar coisas que ninguém da tua casa ainda conquistou. Pega! O céu me trouxe aqui para dizer para alguém que o que Deus tem com a tua vida é algo exclusivamente teu. Ninguém viveu ainda. Uribicô, Manácia. Levante as tuas mãos, porque uma é pouca para receber. Jesus me trouxe aqui para dizer: te prepara, porque o que eu tenho para a tua vida é algo exclusivamente teu. Te prepara para conquistar o que ninguém conquistou. Te prepara, eu vou aplicar para vender como ninguém vendeu. Te prepara para atender como ninguém atendeu. Jesus me trouxe aqui para dizer: eu vou fazer você conquistar aquilo que ninguém conquistou. Não, eu vou deixar você adorar, vai. Essa palavra até parece mensagem para massagear teu ego, mas não é. Sabe o que é que... Pega se tu quiser isso aqui, irmão. Paulo escreveu que aquilo que Deus tem preparado para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para nós. Te prepara para começar a conquistar coisas que ninguém da tua família conquistou. Te prepara para começar a ver aquilo que ninguém da tua família viu. Te prepara a começar a viver coisas que ninguém da tua família viveu, porque o que Deus tem para você é exclusivamente teu. Davi está conquistando. O capítulo de número 5 é um capítulo marcante para mim. Sabe por quê? Porque Davi está no início do seu ministério. Só que entra o versículo de número 17. Davi aqui já é rei. Davi já é o quê? Vem comigo, Davi já é o quê? Eu encerro agora, chegamos no final. Davi já é rei. E aí, pastor? O texto vai dizer que Davi está no trono. Só que o texto diz que os filisteus... Sabe quem é os filisteus? Foi em uma guerra contra os filisteus que o primeiro rei foi morto. Só que agora quem está sentado é Davi. Lembrando, o primeiro rei era rejeitado. Guarda isso, o primeiro rei era o quê? Davi está sentado na cadeira. A minha mente é fértil e eu imagino os filisteus pensando o seguinte: nós já acabamos com o primeiro rei, vamos acabar com o segundo também.
O texto diz que eles subiram para prender Davi. Cercaram o ambiente que Davi estava. Davi está sem saída. E aí, pastor? Os inimigos estão subindo. E o texto vai dizer: e Davi desceu. Oh, glória a Deus. Enquanto os inimigos estão subindo, Davi está descendo. E está descendo para quê, pastor? Está descendo para orar. Oh, glória. Ah, como eu queria que você estivesse nessa vigília. Enquanto os inimigos estão de pé, Davi está de joelho. Oh, glória a Jesus. Davi está orando. E a oração é essa, ó. Senhor, os filisteus estão aí. E eles vieram para guerrear. E aí, Deus? Será que o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos? É para eu ir? Olha o que Davi está perguntando. É para eu ir? Olhe para cá, irmão. Percebeu que a guerra está instaurada. A guerra está de pé, sim ou não? Os inimigos estão prontos para derrubar Davi. Mas mesmo assim Davi está orando: Senhor, será que é para eu entrar nessa guerra? Sabe qual é o nosso mal, Jean? Nós estamos entrando em guerras que não éramos para nós entrarmos. Para de querer guerrear a guerra que Deus não mandou tu entrar. Será que foi Deus mesmo que mandou tu fazer aquela campanha na casa da irmã? E tu percebeu que depois que tu começou a fazer, o negócio começou a quebrar? Tem pessoas que Deus está querendo tratar e nós estamos querendo dar Danone. Queremos dar Nutella. E Deus está querendo tratar. Para de entrar em guerra que Deus não te chamou para entrar, terra. Oh, glória. O texto vai dizer que no mesmo versículo que Davi orou, o Senhor respondeu. O texto vai dizer: ô Davi, pode ir, Davi. Por quê? Porque certamente eu os entregarei em tuas mãos. Olhe para cá, por favor. Davi vai entrar na guerra. Davi vai entrar onde? Vem comigo. Davi vai entrar onde? Mas Davi entra na guerra debaixo de uma palavra. Ô Davi, pode ir, porque eu vou te dar a vitória. Davi não entra na guerra perdedor. Davi já entra na guerra com a garantia de uma palavra liberada. Pode ir, Davi. O texto vai dizer: e Davi foi e derrotou todos os filisteus. E olhe para cá, por favor. Sabe o que é que eu imagino? É que o pensamento dos filisteus era: vamos derrubar Davi. Derrubamos Saul, que é rejeitado, e vamos derrubar Davi. Só que o que os filisteus não entenderam foi uma coisa. O quê? É que guerrear contra o Saul, que é rejeitado, é uma coisa, e guerrear contra Davi, que ora. Sabe por que a tua casa ainda está de pé? Sabe por que o diabo não afundou o teu ministério ainda? Sabe por que a tua família não teve o divórcio? Por causa da tua oração. Jesus está dizendo aqui: guerrear contra quem é rejeitado é uma coisa, agora guerrear contra quem é crente, que ora, é outra. Se coloque de pé. Davi derrotou. E o texto vai dizer que novamente, segura aí, novamente os filisteus vão subir. Os filisteus vão o quê? Subir para prender Davi. Vamos prender Davi. E aí? É o mesmo inimigo.
É o mesmo ambiente. Se fosse eu, pode deixar que eu vou de novo, que eu vou matar eles como eu matei da primeira vez. Mas Davi não. Davi entendeu que a primeira estratégia funcionou. Então Davi vai de novo para a oração. Davi vai orar, porque Davi entende que se a vitória vier, não é na força do seu braço. Se a vitória vier, é o próprio Deus que vai dar. O texto vai dizer que Davi agora vai ouvir a voz de Deus dizendo: ô Davi, a primeira vez eu mandei tu bater de frente. E agora? E agora é diferente, Davi. Agora tu vai por trás. Oremica manto. Ô Davi, eu vou me revelar para ti, porque eu sou Deus que dá estratégia. Meu filho, você vai cantar, é? Se você for cantar, você entra no 220, viu? Ô Davi, agora tu não vai atacar de frente não. Tu vai fazer o quê? Tu vai por de trás. Por quê? Porque eu sou Deus que surpreendo o teu adversário. Ô Davi, tu faz o seguinte, Davi. Tu fica escondido. Olhe pra cá, segura aí minha banda. Ele vai entrar, ele vai cantar. Ô Davi, tu fica escondido de trás das amoreiras. Porém, Davi, esteja pronto. Esteja o quê? Vem comigo, esteja o quê? Davi tinha que estar escondido. Porém, ele tinha que estar o quê? Irmão, melhor do que estar exposto sem estar pronto é estar escondido e estando pronto. Pastor, não entendi, me explica melhor. Melhor do que ter oportunidade e não estar preparado é ter a mensagem sem ter a oportunidade. Está escondido, mas está pronto. Deus está mandando eu dizer, eu vou falar. Talvez tu não cantou nesta vigília, mas continua cantando, porque Deus está vendo o teu secreto. Deus está vendo o teu preparo. E quando surgir a oportunidade, esteja pronto. Ô Davi, tu vai fazer o seguinte, tu vai estar escondido. Mas porém, Davi, eu vou dar um sinal. Qual é o sinal? Tu vai ouvir um barulho. E esse barulho é de quê? É um barulho de marcha. É um barulho de quê? Vem comigo, é um barulho de quê? Só que olhe pra cá, irmão. Há um detalhe aqui. E eu gosto de detalhes, você já percebeu. O detalhe é: ô Davi, tu vai esperar um sinal. O sinal é de um barulho e o barulho é de marcha. E se eu fosse empolgado, eu poderia entrar aqui nesse negócio de marcha. Mas olhe pra cá, Davi, tu vai ter que prestar atenção em uma coisa. O quê? É que o barulho, ele vai vir da copa das amoreiras. Vou de novo. O barulho vai vir da copa das amoreiras. Eu sou um pregador detalhista, Danilo. E eu fui pesquisar o que é a copa de uma árvore. Sabe o que é a copa de uma árvore? É a parte superior. É a parte de cima. O barulho vai vir de onde, pastor? O barulho que tu vai ouvir, Davi, ele não vem da terra. O barulho que tu vai ouvir, Davi, ele vai vir do alto, do alto, do alto. Já entra cantando, meu filho, já entra cantando. Tem um caminho aberto pelas águas, faz romper em muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Eu ouço a voz e Deus te dá escape e livramento.
aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, dá estéreo, faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E toca-me, e toca-me, rebaganai, e nem mais um passo darei, e nada farei, sente, regadaba, e toca-me, e toca, e toca, e toca, e toca, e toca, e nem mais um passo darei, nada farei, sente. E tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. E tem, levanta a tua mão e exalta ele. E tem renovo, 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 renovo. Abre a tua boca, exalta, que é o movimento da tua adoração. A mão de Deus desce, desce, desce. Oh! E tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. E declare renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. O que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto, de novo. Exalte aquele que é digno de toda honra e de toda adoração. Entregue a ele, exalte a ele, porque enquanto tu dá glória, a mão do Senhor está indo lá. Enquanto tu dá glória, o laço é quebrado, o laço é desfeito, a macumba é jogada por terra, porque não há nenhuma armadilha que prevaleça diante do nome de Jesus. E Deus já tem, eu quero ouvir você cantando, um caminho aberto e faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Segura que eu vou entregar agora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, glorifica sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso. Segura baixinho, segura. O Senhor já falou por meio da palavra, o Senhor já falou por meio do louvor.
O Senhor já manifestou a glória aqui. E Ele já tocou no coração de quem já quis. Mas se você ainda tem algo para pedir, abre a tua boca nesse lugar aqui. Porque o Yeshua já chegou para entregar o que tu pediu. Somente adora o teu Senhor. Porque enquanto tu tá aqui pedindo, tu sabe aquele teu familiar, tu sabe aquele teu familiar que estava lá jogado nas drogas, tu sabe aquele teu familiar que tu falou: Jesus, eu já não sei mais o que é que eu vou fazer. Eu oro, eu tento, mas não dá nada. O Senhor, Ele vai tratar, Ele vai trazer. Somente libera a palavra. Eu não sei se é o teu marido, eu não sei se é o teu filho, eu não sei se é o teu sobrinho, eu não sei, não. Mas o Senhor está mandando dizer, Ele vai trazer ele para dentro da igreja. Ele vai gerar o testemunho. Ele vai transformar. Isso depende do tamanho da tua fé. Sabe por que eu falo isso? Porque eu acredito no Deus que é capaz de fazer o sobrenatural. Tu sabe o que é natural? Tu sabe o que é natural? A pessoa crescer, ela nascer, crescer e morrer. Mas tu sabe o que é sobrenatural, pastor Lucas? É uma pessoa crescer, é uma pessoa pregar, é uma pessoa ser cuspida, ser humilhada, ela morrer, mas no segundo dia ela está morta. Mas quando é no terceiro, aquele sepulcro, ele se abre. Isso não é natural não, isso é sobrenatural. E é nesse Deus que eu acredito. É no Deus que ressuscitou no terceiro dia. E Ele está aqui. E Ele está aqui para restaurar, para renovar, no nome de Jesus. Aquele que acredita, louve ao Senhor com as palmas, no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus? Eu queria finalizar esse momento, essa vigília. Louvado e bendito seja Deus. Para acontecer, irmãos, um evento como esse, um culto como esse, apesar de dias de preparação, de momentos de preparação dos bastidores, toda a logística, prepara isso, prepara aquilo, se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, mas é incrível, sempre acontece uma coisa, né, missionário? Sempre, não tem como escapar. Os irmãos viram a correria, eu dirigindo e aparecia um problema, e eu... Mas é isso, irmãos, eu finalizo nesse momento, essa vigília, mas com meu coração alegre, grato, feliz em Deus, porque eu creio profundamente que o Senhor, Ele foi glorificado, Ele foi exaltado na noite de hoje. Eu queria exaltar o Senhor pela vida dos levitas, missionário Breno, deu um brancão agora, e o Vaz? Samuel, sua esposa, toda a caravana que veio, Danilo, Deus abençoe. Conheci o Danilo, irmãos, ali no trabalho da empresa, e através dele conheci hoje o pregador, pastor Lucas, Deus abençoe. Irmãos, todo o quadro de obreiros que teve nos bastidores nos ajudando, a sede, irmão, que nos ajudou em peso para que esse evento acontecesse. Louvar a Deus pela vida de todos os ministros de louvor. Deus abençoe Silas, homem é um maestro, né? Meu Deus do céu. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco todo mundo vai embora e vocês vão ficar, estão sabendo, né? Amarra de montar isso aqui, viu? Glória a Deus. É benção. É o melhor fica com a gente aqui. Amém, irmãos? Queria só chamar aqui o pastor Heraldo, nosso pastor presidente. E eu queria que você... Irmãos, ele está aqui, irmãos, mas só Deus sabe. Parece que quando a gente faz um momento como esse, a saúde do homem parece que o quadro piora.
mas ele está aqui nessa noite. E eu queria que você aplaudisse Jesus pela vida do homem de Deus. E se eu esqueci o nome de alguém, tá certo? Deus te viu, Deus te conhece. Eu não posso deixar, irmãos, de agradecer. É porque na verdade eu conheço pelo apelido, porque eu sou da família. Pronto, a Iris Van é a proprietária do... Proprietária, receba em nome de Jesus. Proprietária, na verdade ela cuida, irmãos, desse lugar. E quando eu falei com ela, já faz um tempo, mais de um mês que eu falei com ela, e ela não mediu esforço. A primeira coisa que ela disse: se é para as coisas de Deus, então as portas estão abertas. E a Bíblia diz que tudo aquilo que fazemos para o Senhor tem recompensa do céu. Então que Deus te abençoe, Deus abençoe seu esposo, no nome do Senhor Jesus, amém? Se eu esqueci, Deus viu, amém. Cadê o pastor Heraldo? Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor novamente, amém, irmãos? Que bênção, né? Que bênção. Eu acredito que a palavra que foi semeada, ela surtiu muito efeito, amém? Também não posso deixar de agradecer a todos que ajudou diretamente, a dona do espaço também, Deus abençoe, aos obreiros, tá certo? A todos, tá bom? Que Deus abençoe o pregador, os levitas, que Deus continue abençoando no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos para casa, né? Quem quer ir para casa? Oh, glória. Amém. Aleluia. Oremos. Bendito o seu Deus eterno, Pai. Deus, a soberana, a imutável, a inconfundível, inerrante palavra, ela foi ministrada. Deus, que palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo. Que nós não viemos sair daqui, meu Pai, só como ouvinte, mas como cumpridor da tua palavra. Deus, o que eu te peço é que o Senhor continue, meu Pai, nos abençoando, nos dando entendimento, sabedoria para cumprir, para viver a sua palavra. Assim, Pai, ser com cada um, Senhor. A bênção, a melhor bênção que cada um pode receber aqui, ela vem do céu. Assim, Senhor, leva-nos em paz para casa. Nos livra do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida, do carro desgovernado. Deus, no nome de Jesus, logo mais teremos um culto abençoado. Toma frente deste culto, meu Senhor Jesus. E é o que eu te peço. Eu não tenho palavras bonitas para agradecer. O sentimento é de gratidão. É o que nós agradecemos ao Senhor. E abençoa cada irmão, cada um, meu Pai, que está aqui e os que não vieram, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bote suas mãos assim. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a amada igreja. Se a igreja crê assim, digam: amém. Estão abençoados no nome de Jesus. Obreiros, nos ajude. É muita coisa para levar. Nos ajude a desmontar em nome de Jesus. É fiel, não me esqueceu, vai na